Subir foi aqui, tá? Tava aqui. assim, tava claro pra Exatamente eu esse buraquinho entender. aqui na cerca de mato mesmo. E eles estavam bem ali, onde que tem aquele... Tem um barracão Aquela ali construção, agora. fizeram uma construção sim, agora. mas era um moitado de terra ali. Porque nesse momento, ele parou e ficou encarando a gente. Ele parou, virou o rosto e ficou assim, ó. Então ele ficou olhando pra gente, a gente olhando pra ele. Só que o olhar que olharam, que o que tava em pé olhou pra gente, era um olhar tão... Não era desse planeta. Com certeza não. Porque parece que o tempo parou ali. Era como se tivesse um magnetismo, sabe? Uma Vocês coisa ficaram que... meio que hipnotizada com meio que a aquele gente olhar. tava olhando. E ele descobrindo a gente também. Eu não fiquei nesse estado, não. Eu fiquei parada e eu vi que eu tava vendo. Eu falei, eu não acredito que isso é um ET. E eu fiquei parada falando, eu preciso ter certeza. Eu vou ficar aqui até eu ter certeza. Na hora que eu tive a certeza... Que era algo diferente. Eu continuei. E eu falando, o que eu tô fazendo aqui ainda? Se eu já tenho a certeza do que eu tô vendo, eu preciso ir embora que o mundo tá acabando. Me conta o seguinte, depois que passou tudo isso, aí tem aquele momento que você fica chocado, né? Com a situação, aquilo na mente e tal. Vocês tiveram algum sonho logo depois ou posteriormente tiveram algum tipo de sonho com esses seres ou com algum tipo que está sendo levado, alguma coisa assim? Tivemos e eu tive primeiro. Primeiro, para finalizar o dia, nós trancamos a casa e fomos embora, porque a gente não teve coragem de ficar aqui. Não quiseram dormir aqui? Não ficamos aqui de jeito nenhum. Meu irmão ficou no hospital, nós fomos Meus pais estavam viajando. Então a gente não quis ficar aqui. E aí depois disso, Paulinha relatou na internet até, muita gente se interessou com o caso, mas ela falou só no story. Muita gente se interessou e tudo mais, mas a gente deixou ficar frio. Tá. Só que há um ano... O meu foi 2022. Um ano e meio atrás... 2022? O meu foi em 2022, em junho, eu acho. O meu foi tipo julho, agosto. Enfim, Tá. eu tava aqui em casa dormindo, no meu quarto. Aqui mesmo? Aqui nessa casa. E aí, eu comecei a ter uma visão, eu não sei explicar, porque foi uma coisa muito esquisita. A ter uma visão que tinha uma nave grande chegando em cima da casa. No que essa nave, bem cheia de luzes, e chegou, parou em cima... Eu meio que acordei, porque eu comecei a sentir que minha cabeça estava sendo puxada. Eu comecei a sentir como se tivesse uma coisa me sugando. E aí, como eu já tinha tido a visão da nave, eu falei, não me leva. Eu comecei, por favor, não me leve, por favor. E apaguei. Eu dei um apagão do nada, só que eu estava acordada. Sabe quando você dá tipo uma paralisia? Eu tive uma paralisia, minha mente estava acordada, eu sentia minha cabeça sendo puxada. Isso na sua cama? Isso eu na minha cama. Na sua cama. Mas eu sentia na minha cama, meu corpo estava sentindo sendo sugado e a visão que eu tinha é que eles estavam em cima da minha casa. E aí eu apaguei, dei um apagão. Só que, não sei quanto tempo depois, um pouco tempo depois, ainda na madrugada, eu acordei. No que eu acordei, eu falei, o que foi isso que aconteceu? Porque tinha acontecido alguma coisa, porque eu estava acordada, eu estava muito presente, mas eu tinha tido um apagão nesse meio tempo. Tá, quando você acordou, você olhou o horário? Olhei o horário, Que horas? era por volta de 1h40 da manhã. Tá. Então, eu fiquei ansiosa com aquilo, que eu falei, o que será que aconteceu? Será que eu fui abduzida? Porque eu não conversei com ninguém que tinha sido abduzida e nada, não fazia ideia como poderia ser. Apareceu alguma marca, alguma coisa no seu corpo? Não olhei. Você já teve sangramento do nariz? Não que eu me lembre. Algum tipo de zumbido no ouvido? Zumbido sim, mas não sei se pode ter relação. Tá. Mas eu tive esse apagão, acordei, fiquei na madrugada tentando entender o que aconteceu. E aí, custei para voltar a dormir e dormir. No que eu acordei no dia seguinte, eu peguei o meu celular, e eu tenho até ali gravada a tela que eu gravei. Uma colega que eu seguia no Instagram, estava filmando perto ali do Minas Shopping, onde tem, quem for aqui de Belo Horizonte vai saber, ela estava filmando um objeto não identificado voando. E era, tipo assim, 00:30. Era muito perto do horário que aconteceu comigo alguma coisa. Que eu falei, será que eles estavam na região? E no mesmo aqui? dia? Exatamente, na mesma noite. Na mesma noite. Eu tenho até a filmagem ali no celular, porque eu gravei a tela, porque eu falei, deve ter sido eles que vieram aqui. Então eu fiquei assim, chocada, fui abduzida. Ponto. Aí acabou a minha experiência. E a Paula? E ela me contou da experiência dela,
Aí eu fiquei também pensando, meu Deus, o que aconteceu com essa menina? Porque a gente tava dormindo junta na época, a gente tava dormindo no mesmo quarto. E aí passou. Ela nunca mais falou sobre nave, ET, nem nada. Ela só quer muito ter contato com eles ainda. Eu ainda converso com eles pra ver se eles aparecem. Beleza. Tá eu dormindo, de repente eu sonho que tava vindo lá do morro, tava vindo uma nave aqui sobre a nossa casa. E nisso eu tava aqui no quintal, vendo a nave chegando, com muito medo dela parar aqui, dela abduzir a gente e tal. Eu não queria que essa nave ficasse aqui. Então ela só sobrevoou ali, mas ficou pra ali. Tá. Eu só sei que eu vi a nave, nitidamente. E aí o que mais me chocou nisso não foi nem o meu medo, foi a nave. Isso é uma nave velha. Isso é uma nave com as luzes de tal jeito que eu virei pra Mônica, fui contar esse sonho pra ela e falei, Mônica, mas uns ETs bonitos daqueles. Como é que pode ter uma nave velha, né? Velha. Eu falei, Paulinho, o meu também era nave muito velha. Eu decepcionei, a gente decepcionou. Você sonhou também com a nave? A mesma nave velha? A minha nave era velha também. E eu fiquei decepcionada. Eu falei, Paulinho, a sua nave era velha? Aí ela, era. Eu falei, decepção? Aí eu falei, a minha tinha umas luzes. Aí ela, as luzes pra fora, assim, isso. Quantas mais ou menos? Aí a gente falou na mesma hora, era juntos 8. A gente falou 8 na mesma hora. Aí a gente ficou em choque olhando pra outra. Foi a confirmação que a gente viu a mesma. Na mesma hora, quantas luzes a sua tinha? Porque eu lembro das minhas na mesma hora que a gente falou juntos. Você falou 8. 8. Na mesma hora, era exatamente. Então era uma nave velha. Com decepção, porque eu achava que eles seriam super tecnológicos. E com 8 luzes ao redor. Assim, ao redor sabe? dela. E as cores dessas luzes? Que eu me lembro era clara, estilo a claridade da luz que estava pro céu. Que subiu, né? Pra mim isso aí eu já não me lembro. Não lembra, né? Pra mim era. Assim, fora esses casos, assim, teve alguma outra vez que vocês viram alguma coisa diferente? Que aqui o pessoal de Minas chama muito de Mãe do Ouro. Bola de Fogo, Mãe do Ouro, os antigos, né? Sempre falavam, na fazenda, ali no morro, na grota. Sim. Então comenta muito disso. E vocês estão aqui numa área bem próxima à Serra do Cipó, né? Sim. Então tem muitos casos lá, um hotspot lá. Vocês sabem de algum outro parente de vocês, ou alguma pessoa que tenha visto alguma coisa por ali? Sabemos que... Ou por aqui mesmo? No mesmo dia... Eu acho que foi no mesmo dia, né? Que a gente, pelo menos, passaram pra gente um primo do meu pai, que chama Sérgio também. A gente até tentou ver com a minha tia, se foi com ela, que a gente não lembra com quem que ele falou. Viu uma nave parando no quintal dele. Aqui todo mundo tem terreno muito grande. E era lá pra baixo que ele mora, Era né? ali pra baixo, mais pra baixo. Parando no terreno dele, levantando assim, no mesmo dia. A gente até tentou no pra mesmo ver. dia que vocês viram aqui? Aí a gente até queria ver com ele se pudesse vir aqui pra falar com você, mas a minha tia, que a gente achou que ele falou com ela, não foi com ela. Então eu não sei, não lembro com quem que ele falou. Pra gente estar chamando ele. Um primo nosso teve a experiência recente, voltando da Serra do Cipó, onde ele estava passando pela estrada de terra, quase chegando no asfalto, quando olhou do lado, que normalmente é precipício, um buraco assim, bem grande, tinha um objeto não identificado, sem barulho nenhum, não emitia nenhum som e muito iluminado, meio que abaixando assim, ó, no meio do nada. E aí eles sabiam, obviamente, que era ET, então aceleraram, ficaram desesperados. Eles estavam voltando de Serra do Cipó para pra cá. Santa. Tá. Isso. E eu já vi também, há muitos anos atrás, na linha verde ali, que é o caminho do aeroporto, uma vez eu tava vindo e eu vi era alguma coisa iluminada, mas como ele é área de aeroporto, eu pensei, bom, pode ser que é alguma aeronave, alguma coisa. Só que foi abaixando na altura da linha verde e sumiu na área de mata, onde fica mais ou menos a aeronáutica. Então eu não sei se foi alguma coisa da aeronáutica, mas não tinha lugar de pouso. Foi bem esquisito. Eu lembro que eu fui, voltei e não encontrei essa coisa que estava voando. Então aqui em Lagoa Santa, Serra do Cipó, tem muito mistério, né? Tem muito vários. enigma, né? E assim, pelo que vocês estão contando aqui, não foi a primeira vez e eu acho que não vai ser a última. Porque alguma coisa atrai a atenção desses objetos e desses seres para com a família de vocês. Tem algum outro parente de vocês que já teve experiência também, de alguma forma? Teve minha prima que também, voltando da Serra do Cipó, ela fotografou toda hora um ponto muito iluminado no céu. Sempre que ela fotografava, esse pontinho iluminado estava seguindo, sabe? O carro dela. Foi seguindo o carro? Era. E aí ela mandava as fotos pra gente. Ela mandou no grupo. Mas aí dava pra ver que não era
com asa, não era um Era helicóptero. redondo. Era um negócio luminoso Era redondo. igual o que, Era a luz do o que essa dia. colega minha Tá. filmou lá em Belo Horizonte no dia que aconteceu comigo Teve aqui. o meu tio também, que ele é comandante, piloto. Uhum. Nossa, mas ele é Ele viu também. piloto, eles veem demais, Vê né? demais, né? Nossa, e ele é muito sério. Não tem Uhum. como ele tá inventando nada também. Uhum. Ele falou que estava assim na frente dele, a nave. Não tinha sinal com a torre, nada. Ele trabalha na pilotando. Mas era na Turquia. Mas Entendi. na Turquia. Entendi. Mas olha só, a família tem um histórico bem interessante de contato ou avistamento dessas luzes, né? E vocês tiveram o privilégio de ver os seres, né? Sim. Ali. Privilégio. Que Privilégio, eu fiquei porque- tão chocada na hora, só que direto eu tô aqui, eu falo, se vocês quiserem aparecer, eu vou tentar fingir que tá tudo bem, se quiser, porque eu li que eles passam inteligência pra gente, que eles podem fazer 1 milhão de coisas, eu falei, Uhum. bora, pode vir então. Só que eu acho que, não E a sei. gente sabe que esses não eram do mal, porque se fossem do mal, com certeza alguma coisa eles iam fazer com a gente. É. Uhum, Mas até hoje não voltaram a fazer nada. uhum. Só sonho. Vocês Só, tiveram. só Esse Esse isso. sonho, agora, é muito curioso que o sonho delas foi coincidente. Até nesse aspecto aí da nave ser algo velho, né? E as 8 luzes Decepção. que foram vistas. E vocês duas estavam dormindo naquele dia juntas. Sim. A gente Eles dormiam no junto. mesmo quarto, é. No mesmo quarto. Sim. Porque assim, hoje na ufologia, a gente, antigamente a gente fala de abdução. Hoje é um termo mais novo que chama visita de dormitório. Então eles vêm à noite, param em cima da casa ou do lado Sério? e entram para dentro. Geralmente isso acontece à noite e de madrugada. E aí pode ter 2 pessoas, se interessa só um para eles, a outra fica apagadinha, continua dormindo. Então já tem fatos disso? Um monte no mundo Então todo. foi verdade, aconteceu. Então mudou a sistemática deles, não é mais aquela abdução clássica que você está andando por uma estrada deserta, indo para o sítio e aí Você vem a desaparece. nave e rapta as pessoas. Não, hoje eles vêm na zona rural, na cidade, pode ser apartamento, pode ser casa, e eles entram para dentro e fazem o que tem que fazer. O que será que eles fazem? Agora eu fico... Então, são experiências, a gente fala experiências genéticas, né? Algum tipo de situação eles estão fazendo com o ser humano, né? Que Tem loucura, alguns né? pesquisadores americanos que eles falam que está tendo até uma espécie de hibridismo. Eles pegam o material genético humano, Uhum. mistura com um deles lá e sai alguma coisa. Então, não estranhe se no futuro, de repente, você sonhar que de repente está numa nave e vai ver lá um ser meio parecido com um ser humano, meio parecido com eles, meio misturado, entendeu? Porque isso tem muitas mulheres, né, e homens que já relataram, que já viram esse tipo de coisa. Então não estou falando aqui que é uma realidade comprovada ainda, mas tem muitas pessoas que relatam esse tipo de situação. E são pessoas idôneas que não teriam por que estar inventando uma história, né, tão escabrosa desse tipo, né? Sim, com certeza. Não, depois que aconteceu com a gente não duvida de nenhuma história. A gente sabe que é verdade. E assim, para vocês, né, que depois que tiveram essa situação, com certeza fuçaram tudo que tinha direito, né, internet, né, procurando saber se tem um caso parecido, né, se tem alguma coisa. De lá para cá, e vocês adquiriram um pouquinho de conhecimento dentro da área também, né? Começaram a conhecer um pouquinho mais. Um pouco mais, porque antes a gente não conhecia nada. Isso, mas houve o motivador que foi o avistamento. Sim. Hoje, para a Mônica, o que são eles? Olha, um mistério. É um mistério. Porque eu não sei, eles poderiam ter feito mal, não fizeram. Talvez eles sejam do bem, talvez eles só sejam como nós aqui e nós somos estranhos para eles, né? Então não dá para saber, é um mistério do que eles são feitos, se eles podem reproduzir, como é que é a reprodução, é um mistério. É um mistério. Não E para sei. você, o que Pra são mim, eles? são lagartos que moram embaixo da terra. Mas Pra tem no mim mar são. também que a gente pesquisou. Sim, mas esses que a gente viu, pra mim, eles são lagartos. Porque eu vi a luz saindo da terra aqui Uhum. e eles
parece que eles têm um braço de lagarto, parece uma cabeça de formiga, porém evoluído, sabe? Porém humano, como se fosse uma mistura, né? Eu não fiquei com medo deles depois que eu pensei que eles são uns lagartos evoluídos. Mas naquele dia foi assustador. Naquele dia eu falei, meu Deus, guerra entre os mundos. E um detalhe, aqui tem câmera, ali tem câmera, tal, mas não tem nenhuma câmera voltada pro local, né? Exatamente. Infelizmente, né? A gente tem só imagens da gente correndo e batendo na porta, mostrando a gente chegando, ficou ali encarando. Pra ver, a gente ficou encarando mais de 10 minutos. Não, de 2 a 3 minutos, não foi não? Por aí, foi muito tempo. Coisa que deu pra gente ter certeza que a gente tava vendo. Ah, vocês ficaram bastante tempo ali olhando, então deu pra ver que a gente não ficou ali rapidinho, não. 10 segundos, não. Eu só saí porque ela teve a expertise de falar, vamos sair, quietinha. Senão eu tinha ficado lá parada, olhando. Ah, Edson, tem mais uma coisa que foi muito interessante, que a Paulinha, recentemente, ela foi pra Las Vegas e teve um avistamento lá, parece que apareceu no quintal, saiu até um vídeo, mas acho que o vídeo não é verdadeiro. Tá. E aí, eu e a Paulinha vendo a notícia disso, aí eu falei, só falta ser no dia que eu tava em Las Vegas, quando a gente foi olhar a data. Aí eu falei, só falta eles estarem te seguindo, porque eu achei que eles podiam estar seguindo ela. Quando eu olhei, foi exatamente na data que eu tava em Las Vegas. 30 de abril, ano passado, uma coisa assim. Por aí. Foi exatamente. Os dois ETs idênticos, o jeito que eles contaram, eram idênticos dos que a gente viu. Tinha um pé, um agachado. Mesma coisa, era então isso é muito assim. comum, né, na ufologia, você ter ou dois seres, geralmente um fica em pé e o outro coletando alguma coisa, né? Tem muito isso em Minas, em Cláudio eu já vi casos assim, e às vezes aparecem 3 seres. Tem 2 ali que ficam fazendo as coisas, um em pé, outro e agachado, pegando, e um outro mais longe, só observando. Geralmente ele fica com o braço assim, ó, só olhando, e é o que está mais próximo da nave, né? Para depois provavelmente, porque tinha a luz que parecia que estava mais atrás dos Então, será que aquilo não era uma nave? Podia ser. Podia ser o terceiro. Quando vocês foram para lá, para andar por lá, vocês só andaram no local onde viram os seres ou foram e exploraram além? A gente tentou explorar além, mas a gente não... eu não lembro de ver muita nada, folha, porque era muita folha. Muita folha? Terra, era... Nossa. Não tinha pegada, não tinha nada. A gente não tinha o tato também para saber que formato que a gente ia buscar. A gente só imaginou ver um pé grande, alguma coisa assim. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês agora. Eu trouxe aqui na minha pastinha, só para vocês perceberem que vocês não estão sozinhas, né? Assim, ao longo das minhas pesquisas, eu descobri um caso, que inclusive a gente eram seres assim, né? Magrelinhos, né? Cabeçudo, o olho era luminoso, olhos brilhantes, né? E a cabeça, eu queria ver se era alguma coisa assim que vocês viram. Era, mas o olho era esticado. O olho era mais puxado. O olho era mais puxadinho. Era. Mas olha a cor que ele falou aqui que os olhos eram, quer ver? 2 seres aparecendo da luz, apareceu uma luz, 1,60 m de altura, era mais baixo, magro, cor meio esbranquiçada, braços e pernas finas, olhos brilhantes na cor verde azulado, cor de interruptor de luz. Aquele verdinho. Nossa, era devagar luz. Aquele verdinho, né? Aquele verdinho. E a cabeça grande e desproporcional, um rosto meio triangular. Né? Meio triangular. No caso, estava proporcional a cabeça com o corpo. Era bem cabeçudinho assim. Mas eles tinham um corpo grande, então assim, né? Era curto o corpo. E saiu um vídeo também, lá na Ucrânia, de 2016, que o cara ele pega o cachorro, vai para um lugar, para outro, e tinha um poço lá na Ucrânia. E aí ele resolveu explorar o poço, o cachorro ali e tal, e aí tinha um ser com os olhos brilhantes dentro desse poço. Isso na Ucrânia, em 2016. Né? Não dá para ver muito bem, mas o que chamou a atenção, isso aqui é um vídeo, né? No vídeo aí dá para ver melhor. Mas tem esses casos de que criaturas, vez ou outra, elas ficam também escondidas em cavernas, em poço, em grotas, né? Então tem esse tipo. E como você falou que tem um poço escondido aí, desativado. Né? Tem, desativado. Que era para usar naquela casinha que tem ali. Então
pode ser que tenha sido utilizado. Embora eu, pessoalmente, eu acredito que não. Eu acredito que tinha uma nave ali, por conta daqueles focos, que estava recuada, estava mais para trás, e esses seres estavam coletando alguma coisa ali no solo. Estavam mexendo na terra. Mas é a luz que eu vi antes, saindo daqui do campo. Saindo daqui, né? Pra mim, alguma coisa mora aqui embaixo. Será que tem algum que eles veio, alguma eles caverna? Conseguem andar tudo. Eu acho que eles são uns lagartão. Eu acho. E que tem uma cidade deles embaixo. Uhum. Parecia muito a textura, assim, sabe? De um... Não é minhoca, não. Liso demais, sabe? Tipo assim, Tipo lagartixa? Lagartixa, não, mas dava uma impressão que eles são um lagarto grande. Uhum. Mas é ET, lógico. ET porque é extraterrestre, né? Uhum. Uma coisa que não come Mas com só a de gente. pensar que a Paulinha tava com o celular dela na mão. E não gravou, né? Mas e o medo de um flash, alguma coisa? O mundo tava Eu acabando não ali. tive medo disso. Eu tava Eu com só pânico. queria... Porque até você pegar o celular, ligar, focar, se eles saíssem, eu ia ficar a vida inteira... Eu acho que eu vi. Mas eu preferi a minha visão ter certeza do que eu vi. Então eu não tenho dúvida do que eu vi por causa disso. Não tem dúvida e teve testemunha. Que eu vi a tive mesma testemunha, coisa. É. O bom é que estavam as duas, né? Quer dizer, as duas viram, não tem... Sim. Se fosse E só uma são- vendo e a outra não, E podia são ser espiritual. coincidentes, né? O relato de uma, de outra. Então não tem como. O relato Alguma coisa posterior estava ali. também. Alguma coisa estava E que ali. não se Tem- assustou com a gente. Tem como a gente, se eu chegar ali próximo, que eu trouxe um equipamento que mede. Vamos lá. Aí Vamos. a gente podia medir alguma coisa. Só que antes eu quero passar para vocês aqui. Eu trouxe uma revista a 18 a 19 para cada uma de vocês aí. A gente tem a revista OVNI Pesquisa. Ó, A gente, inclusive, Pra viu uma vocês. revista sua na época Hum. que tinha o ET agachado igual o que a gente viu. Uhum. Posso pedir, antes da gente ir lá, você conseguiria desenhar mais ou menos o rosto, o formato do rosto dessa criatura? Talvez. A gente é ruim de desenho, mas a gente Uma vez tem. eu tinha achado na internet um retrato muito parecido. Mônica, eu vou desenhar aqui. Você desenha também? Desenho. Ah, deixa eu tirar uma folhinha então, uma para cada uma. Aí. Vamos fazer aquele trem de... Mostrar. Era isso? Então vai. Uma fica para ali, desenhando. Vamos botar isso aqui na frente, para nenhuma ver o desenho da outra. E depois a gente coloca os dois desenhos juntos, né? Então, a Paula e a Mônica fizeram o desenho separadamente, eu fiquei aqui fiscalizando e agora a gente vai fazer a revelação dos desenhos para ver se bate, né? O que uma viu e o que a outra viu. Então vamos virar aí pra gente ver como é que ficou. Quero ver o seu. Nossa, muito parecido, igual. Olha o Incrível, incrível. Mônica. Fiz a mãozinha que eu lembro. O formato do olho a gente fez igual. Aqui, a gente tentou mostrar que era fino aqui, Era fino, ó, mas que e tinha musculoso aqui. Eu fiz o músculo. Ficou muito parecido. Incrível, né? Incrível. Esse desenho tá melhor que o meu. A boca, o nariz, a gente conseguiu ver só o Também formato não viu, só mesmo. viu o olhinho mesmo. Que tava Luminoso. iluminando. E a gente só conseguiu ver o formato aqui porque o olho tava iluminando. Era muito forte eles. a luz que saía, então deu aquela Mas a aquele luz clarão não ao saía redor. vindo na gente. A luz simplesmente Era só de dentro iluminava. dele, né? Iluminava a silhueta dele. Não sai, a luz não saía pra gente, não. Não saía de machucar o olho, a gente não conseguia enxergar porque tinha uma Era luz dele, forte. tipo uma lanterninha dele. Lume. E assim, só mais uma pergunta para a gente já indo pro final, né? Quando ele olhou fixamente assim para você, o que você sentiu naquele momento? Foi uma visão que estava invadindo você ou era alguma coisa diferente? Em mim não, nela foi. Em mim invadiu, foi como se fosse eletromagnético.
Tinha algum magnetismo, eu senti que tinha uma conexão, eu não sei. Por isso que ele quis te levar Tanto depois. é que eu fiquei meio em estado de choque mesmo. Ela não ia sair. Eu não ia sair, porque Ela só ficou parada assim, bolinha. Porque eu fiquei, tipo assim, vidrada no olho. Foi como se o mundo parou ali, entendeu? Amor, peraí, você que eu tô brincando. E comigo, Mas realmente o mundo parou. eu só fiquei, eu tenho que sair daqui, eu tenho que sair daqui, eu tenho que sair daqui. Eu não conseguia sair, porque eu não conseguia sair. Você queria ver o que ia acontecer no próximo momento. Que eu tava assim, o que eu tô fazendo aqui? Eu já sei que eu tô vendo isso aqui, tipo, em filme e tudo, é uma coisa que é terrorizante. É pra gente fugir. Aí eu fui conseguir sair com a Mônica, levar ela junto, caladinha. E nesse cachorro não latiu. Não latiu? Nenhum sentiu presença nenhuma. E eles são chatos, viu? Eles latem pra tudo. A gente chegou aqui, né, pai? Nós chegamos, eles latiram um pouquinho, né? Já deram o sinal. E aí pro negócio lá não. Então, vamos lá agora no local? Vamos lá. Aqui no dia seguinte, reviramos a floresta, falando, não é possível, a gente precisa achar alguma coisa. Achar algum vestígio, olha, né? Estavam mexendo, era por aqui. Aqui ainda na época também tava mutueirinha aqui, porque sempre teve, essa construção de bloco tava aí, ó. Tá vendo aquela parede ali, ó, de trás? Eles só mexeram na frente, agora que eu vi. Mas era exatamente assim. E vocês acharam que seria em que lugar aqui, efetivamente, que eles Aqui, ó, estavam? por aqui. Por aqui. Eu acho que era. Tinha uma mutueira de terra aqui. De terra aqui. Mas a gente veio aqui, eles estavam mexendo na terra, mas Tinha, não tinha nada inclusive, alguma árvore também. Por aqui que ficou uma folhinha no rosto dele, assim, ó. Uma folhinha da árvore. Tinha várias árvores aqui, então. Não, aqui não. Não? Nessa Não. parte já tinha não. um matagal aqui, ó. Eles fizeram essa coisa Mato recente. raso. Talvez ali tinha uma árvore que tinha um galho que tava meio tampando o rostinho. Cobrindo. E eles estavam aqui. Era. Eu vou ligar esse aparelho aqui para ver se tem alguma coisa, né? Mas Será? Imagina. se tivesse alguma coisa no fundo. Porque eles estavam procurando alguma coisa aqui, mexendo. Se tivesse alguma coisa, com certeza já teria dado uma pitada, né? Uma pitada forte. Então era alguma coisa superficial, provavelmente, que eles estavam pegando. Colhendo algum material, né? Olha aqui, pela distância era assim mesmo. Aqui. E assim, né? Se tinha alguma coisa, 3 anos e meio depois, é difícil ficar algum vestígio, né? A não ser que o local ficasse intocado. E o poço eu acho que fica bem ali mesmo, naquela quina ali. Tá vendo, ó, os cachorros. Só de ver, a gente aqui já tá latindo. Se fosse desconhecido, então... O poço fica bem ali, nessa quina dali, ó. Olha, se tinha alguma nave, ela não ia pousar aqui. Ou ela ia ficar em cima, planando, podia até estar apagada. E o que vocês viram, assim, tipo dos foquinhos para cima, era alguma coisa vindo dela. Mas é suposição. Agora, aqui seria um lugar ideal pro objeto pousar. Não tinha. Aí eles não tinham mexido ainda, mas era terra. Aqui aí era então terra. Era árvore. Mas tinha árvore aqui também? Provavelmente. Tinha alguma área que era mais descampado? Essa aí mesmo. Só essa aqui mesmo? Essa aí eles não arrancaram muita árvore não, Paulinha. Foi só essa beirada aqui. Porque assim, às vezes eles vêm com a nave e fica apagadinha. Mas e a luz que a gente viu saindo daqui, ó, do meio das árvores? Mas aí pode ter sido... Porque essa luz deles, às vezes ela faz curva, assim, sobe, né, faz curva. É um negócio de lá doido. a gente não conseguiu ver aqui essa parte. De lá não ia conseguir. Se o negócio tá aqui escondido, pousado, fica apagadinho, ninguém ia saber. Aqui era a árvore, acho que até aqui, mas ali era livre.
Então a gente está chegando ao final de mais um vídeo aqui. Queria agradecer a Paula. Obrigado pelo depoimento. Obrigado, Mônica. Obrigada a você. Foi bem esclarecedor, né, esse caso. E assim, eu particularmente vou colocar a minha opinião aqui. Eu acredito que elas vivenciaram uma experiência realmente traumática, viram alguma coisa inusitada, diferente aqui. Pode ser que, de repente, tinha uma nave aqui, mas poderia estar apagada, naquela parte que não tinha árvores ali, né? Porque seria um lugar estratégico também para ficar. Mas aquelas criaturas, né? Aqueles seres que elas avistaram, que inclusive desenharam idêntico, né? 2 desenhos idênticos, elas estavam aqui com algum interesse, né? Coletando, uma estava agachada, coletando alguma coisa, e a outra estava em pé. E o fato de existirem outras pessoas que já viram aqui pela região o fenômeno, né, de luminoso, luzes, OVNIs, né, e também elas experienciarem sonhos que podem não ser sonhos, né, só uma hipnose regressiva é que vai trazer à luz se é uma experiência real de visita de dormitório, por exemplo, né. Então isso aí só fazendo um estudo mais profundo, né. Isso, lógico, se elas no futuro quiserem fazer alguma coisa desse tipo, eu acho que seria bem interessante para tirar alguns bloqueios e a gente avançar nessa história que é incrível, né? Agora, o conselho que eu vou deixar para vocês é o seguinte: fiquem atentas, porque esse tipo de fenômeno, pelo que a gente conversou aqui, ele é insistente na família de vocês. Então, como vocês já viram isso no futuro, aliás, viram isso no passado, provavelmente vão ver no futuro, porque esse fenômeno, ele dificilmente abandona as pessoas que eles têm algum tipo de interesse. Eu queria ver como seria a minha Agora, reação. qual que é o interesse em vocês, não dá para saber. Alguns abduzidos, ao longo do tempo, têm falado que eles... por exemplo, eles perguntaram para os seres, por que eu que fui abduzido, por que eu que tive contato, e foi informado para ele que ele tinha uma tal de mente cósmica. Agora, que raio de mente cósmica é essa, eu não sei. Então, de repente, aquela conexão que você sentiu, né, na hora que estava olhando para você, pode ser que seja algum tipo de mente cósmica, mas eu estou apenas conjecturando aqui, né? Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí desses esclarecimentos. Mais uma vez, o meu obrigado, minha gratidão, Obrigada, né, a vocês duas. E qualquer novidade a gente vai entrar em contato. Isso aí, se verem mais alguma coisa, comunica a gente. Então até o beleza. próximo vídeo, podcast, live com o Edson Boaventura.